Nós estamos na casa de seu Pedro e dona Fátima Nunes, não é? Um casal de cristãos que antes viviam em Propriar, eram comerciantes, depois decidiram migrar para São Miguel. Conte pra gente essa história de sagrada de vida de vocês. Bom, eu me lembro que desde muito criança convivi com meus pais adotivos, fui criada na igreja. Eu me descobri dentro daquele ambiente religioso. Minha mãe, muito devota de Santo Antônio, de Nossa Senhora, íamos à missa de madrugada ainda, naquele tempo antigo, que não se tinha nem relógio, ia pelo Cantar do Galo. E eu fui vendo, tendo como exemplo a minha mãe, na devoção dela, e eu fui criando gosto por aquilo. Eu me sentia muito bem desde criança. E fui levada a conviver com umas irmãs no Seminário São Geraldo. Através delas, desse convívio, fiz a minha primeira comunhão lá na catedral. E fui sendo envolvida pelo pastoreio de Dom José Brandão de Castro, por quem sempre me senti atraída nas suas homilias, na sua maneira de ser, de tratar. Participei com isso do coral lá de Propriar. Lá na igreja conheci Pedrinho, na Catedral de Propriar. Também assumi minha vocação de cristã no meu trabalho. Trabalhei por muitos anos como professora. Fui professora desde os 16 anos de idade. Fato esse que me levou a me aposentar numa idade tão jovem ainda. Pronto, como professora, assumi essa posição de cristã, sendo pontual nos meus horários, nos meus compromissos, preparando aulas, atendendo, os meus alunos, que sempre foram pessoas, alunos de mais de 10 anos de idade. Eu nunca tive jeito com crianças menores. E também, aos meus 10 anos de idade, fui estudar no Colégio das Graças, também no colégio religioso. E tudo isso foi enchendo a minha vida, me preenchendo, me cativando, me envolvendo, me enriquecendo. Esse convívio com pessoas também cristãs. Então, nessa caminhada como professora, depois como funcionária pública do ex-INAMPES, atendendo num balcão, preenchendo ficha de atendimento para as pessoas mais necessitadas, que ainda hoje recorre ao governo federal, e eu me esforçava demais em ser não só uma pessoa que atende como funcionária pública federal, pelo meu salário, mas também vendo naquelas pessoas necessitadas. Muitas vezes ouvi de senhoras que, pelo fato do médico demorar tanto a iniciar o atendimento, elas ficavam comigo ali no balcão, a gente conversando, elas diziam: bom, eu já estou tão melhor, agora eu vou para casa. Não precisava mais do médico. Não que eu realizasse milagre na vida de alguém, não tinha nenhum propósito, mas fui taxada também como a melhor funcionária do INPS, que era assim chamado, Mas eu trabalhava, na verdade, na assistência médica no INAMPES. Trabalhei 18 anos e lá requeria a minha aposentadoria, juntando com o tempo de serviço das escolas por onde passei, me aposentei aos 44 anos.
Como cristã, também vi que meu marido já estava cansado do trabalho no comércio. Tornou-se um trabalho perigoso, inclusive. Os meninos, os garotos, os de menores, assaltando as pessoas. E eu via que meu marido estava correndo risco de vida, inclusive. Então, decidi convencê-lo a vir morar aqui, onde moramos até hoje. Mesmo porque nós já vivíamos aqui antes desse terreno, nós tínhamos um outro. Foi quando eu descobri que aqui tinha uma igreja e tinha Padre Nestor. Comecei a ver as necessidades da igreja, folhas de cantos, toalhas de altar, o acolher bem ao padre quando chegava, pedia entre os vizinhos um copo de água. Era essa minha maneira de ser cristã, era de levar Cristo àquele padre que chegava de tão longe, tão cansado, de acolher bem as pessoas, e fui me envolvendo e criando laços profundos, tanto que eu desejei vir morar de Malicuia aqui neste povoado. E seu Pedro? E graças a Deus, depois de muito rezar na cabecinha dele, ele concordou e estamos aqui já há 18 anos. A história minha também como cristão, eu me lembro, padre, que naquela época eu nasci e me criei ali no Tabocal, município de Aquidabã. E a gente só assistia uma missa Nossa Senhora Imaculada da Conceição de ano em ano uma vez. Ou uma missa de Natal em Poço dos Bois. Aí eu e minhas 6 irmãs de mata dentro, de noite, isso 10h30, 11 horas da noite, para assistir uma missa de Natal, que era meia-noite naquela época, a gente tropeçando, mas acreditando, porque meu pai não era assim muito católico, minha mãe era, e meu avô, o pai de minha mãe era muito católico, finado Rosendo, lia muito a Bíblia. Sim, aí a gente fomos criados assim. A igreja que nós frequentávamos, como eu estou dizendo, era de ano em ano, uma vez. Mas meu pai, ele não era muito católico, mas era católico. Nós rezava o texto religiosamente todas as noites. A família só se deitava depois que rezava. E a ladainha às 6 horas da manhã. Isso era religiosamente. Depois que fomos crescendo e uns foi para São Paulo, aí foi desmoronando esse regime de rezar o texto e rezar. Foi quando também aconteceu, a gente, José, meu irmão, foi para o Rio, depois eu fui também, mas lá nós não se esquecemos de ir à igreja. Quando nós tínhamos oportunidade, eu me lembro como hoje, a gente ia à igreja ali na da Candelária, na igreja de Santo Antônio, e a gente rezava pedindo a proteção de Santo Antônio, que ele nunca deixasse de faltar o pão de cada dia. Muito interessante isso, né? E ainda hoje eu tenho essa devoção por Santo Antônio, agradecendo a ele, e realmente nunca me faltou o pão de cada dia. Aí é que eu realmente, mas eu continuava, mesmo solteiro, eu nunca deixava de ir à igreja. E a sua vinda apropriada? A minha vida apropriada, no comércio, o comércio é uma coisa cheia de aventura, cheia de coisas ruins. E pratiquei também coisas ruins no tempo de pecar. Mas reconhecendo que errei e pedi sempre perdão a Deus, certo? Mas nunca deixei, nunca me esqueci de acreditar na misericórdia de Deus e no perdão. Mas aí a gente continuamos, casamos, né? E nunca deixamos de ir para a igreja.
Houve momentos difíceis na minha vida e na vida dela. Teve momentos de eu ir para a igreja, Fátima não ir, e ela tinha razão. Foi problema meu, eu reconheço. Isso é muito bom dizer a verdade, que Deus está ouvindo o que, é que eu estou falando. Mas eu nunca me esqueci que Deus existe. Ainda ontem mesmo eu estava comentando com ela, minha menina. Fátima, poucas pessoas têm uma vida tão boa, tão feliz como nós dois. Poucas. Porque nós acreditamos nessa misericórdia de Deus e sei que tudo isso é dele. Essa paz é dele, o que nós temos é dele. E eu só tenho, enquanto aqui, eu lá em Propriá também, na época de São José, como ela falou, Brandão, a gente demos toda a assistência naquela onde era A casa episcopal. a casa episcopal. Eu me lembro que eu coloquei vida, nossa vidraçaria, não cobramos nada e só ganhamos em fazer isso. Eu me lembro que nas noites de Santo Antônio, a pessoa escolhida era eu, como é o nome daquela menina que morreu de câncer? Não me lembro agora. Nelita, Final da Nelita. Final da Nelita Del Fabrito. e Del Fabrito. E agora veja só, quem era o tesoureiro da arrecadação? Era eu. Eu é quem arrecadava tudo, eu é quem prestava conta ao Padre Francisco. Esses anos todos que eu vivia ali, todos os anos, era eu e Nelita, o escolhido. A tesoureira geral era Del Fabrito. A gente passava o dinheiro todo para ela. E tudo isso foi agraciado pela proteção e a misericórdia de Deus. Era Ele quem dava essa força para a gente sair, pegar o carro e ir de casa em casa. Uns recebia bem, outros recebia com a cara feia, mais feia do que a minha. Entendeu? Mas eu quero dizer, Padre Isaías, que a história de nós como católicos é quem nos traz nós em pé. Vocês Fomos participam? convidados a participar do movimento Socolares. Isso. Uhum. Né? E daí começamos uma nova vida, o verdadeiro sentido do sim dado, né? Que se renova a cada dia, não só aquele dia, alguns anos atrás. O movimento Socolares abriu os nossos olhos, o nosso coração, para o verdadeiro sentido cristão. Não é só o que está escrito no catecismo, mas o dar vida, o doar-se, a fraternidade, a generosidade, de forma que descobrimos o verdadeiro sentido da felicidade na família. E nesse tempo, nossas filhas foram se entendendo como gente, não é? E cresceram nesse ambiente, vendo os ensinamentos de Chiara Lubick, né? A assistência que Dom José Palmeira Lessa dava a todos nós. Inclusive foi ele o idealizador da nossa viagem à Itália para um congresso de família. Ele nos orientou a forma de como deixar tudo, né? Deixar a loja, fecha as portas, que Deus é quem toma conta. Ele disse a Pedrinho: o senhor toda noite tranca a porta da sua loja e vai para casa dormir. Quem é que toma conta? É Deus. Então entregamos a Deus os nossos negócios, né? Nossas filhas, e fomos à Itália. Foi uma experiência de vida maravilhosa, inesquecível, marcante. E tudo isso nos trouxe com mais desejo de vir morar aqui no povoado. Abriu em nossa vida, pelo menos na minha vida, como um leque, né? Várias opções. Assim que nós chegamos, nós tomamos conhecimento de que aqui tinha um grupo de senhoras. Nesse tempo só tinham as senhoras que rezavam o texto todas as noites em uma casa, né? E nós entramos nesse grupo.
E procuramos melhorar, né, as orações, os cantos. Também foi aqui que Pedrinho tornou-se ministro da Eucaristia, que era um sonho que eu tinha, né? O meu sonho para ele realizar. E graças a Deus ele nunca reclamou, né, dessa missão, que ele reconhece que é uma missão nossa. Quando vocês Levar chegaram aqui, Jesus. já encontraram uma comunidade, não é? Sim. Isso. Aí vocês, Era as irmãs, não era as irmãs? Depois chegaram as irmãs. aí vocês se somaram com elas na missão. Sim, sim. Uhum. Fizemos de tudo para ajudá-la economicamente, no engajamento com as famílias que elas não Sim, conheciam. sim, certo. Uhum. Depois veio a obra de Maria, também deu um impulso muito grande aqui à comunidade. E, infelizmente, não houve prosseguimento nessa vida das religiosas, nem da obra de Maria, mas a comunidade se firmou, né, graças a Deus. E nós levados também nesse embalo de sobe e desce, que é natural, nada nos atinge, né? Continuamos essa vida de cristãos como missionários, levando Jesus a cada noite nas famílias, as procissões, os encontros, as novenas. E eu me realizo com isso aí, Padre Isaías. Eu me sinto muito bem, entendeu? Eu tenho mau gosto de estar dando um pouco daquilo que Deus me deu e que não foi pouco. Foi e é muito. Eu tenho prazer em partilhar o que eu aprendi durante a minha vida como missionária. Fiz um curso de teologia em Propriar, que me fortaleceu muito o entendimento. Bom demais essa vida de missionário. Eu me sinto cada vez mais motivada a isso. Infelizmente veio a pandemia, esse vírus triste, que nos afasta das pessoas e que nos aproxima muito mais de Deus. Disso você pode ter certeza. Eu assisto, o Padre Isaías, religiosamente a missa todos os dias na Rede Vida. Entendeu? Religiosamente, eu não perco. Ontem mesmo era hora do café, digo, vocês vão tomar o café, mas eu vou assistir a missa. Eu tenho lembrança, você falou em Dom José Palmeira Lessa. Palmeira Lessa, ele foi também assim, uma pessoa que abriu mais ainda os nossos olhos pela grandeza que ele tem como movimento. Ele é um focolarino de coração, Dom José Palmeira Lessa, de amor meio ao próximo. E eu tenho muita lembrança desses encontros lá em Igaraçu, Pernambuco. Aquilo ali é um céu. Olha, ali o encontro em Igaraçu. Você se sente como você está num céu terrestre. Porque ali só tem pessoas que acreditam em Deus. E eu digo a fato, porque ela também não aguenta viajar, nós estamos nessa idade. Mas é uma das coisas que não sai da cabeça. É aqueles encontros de 2, 3 dias. Sim, mas essas belezas todas, quem está vendo esse casal em casa, é bom saber também que esse cristão fermentou a sociedade. Não só como missionário na dimensão religiosa, mas um missionário também no mundo da política. Quem foi o Pedrinho vereador? Olha, o Pedrinho vereador foi eu e aquela menina, aquela companheira Elizabeth, na época... Qual era o partido? Era PMDB. Você era PMDB, ela PT. Ela não era? PT. E a gente caímos numa luta de vida ou morte, porque eu não me conformava de um pobre operário que vive juntando lixo nesses caminhões para receber um salário de 20% do salário. Então vocês dois lutaram. Nós arriscamos a nossa vida, nós fomos procurados para arrancar a nossa cabeça
de noite, a gente entregando aquele jornal, Acorda para Piar. Você fez parte daquela militância, mas... Fiz parte. Histórico aquilo ali. Acorda para Piar. Que ainda hoje, pessoal, muitos vereadores se lembram da nossa luta. Que a nossa luta foi realmente em defesa do operário. Eu tenho lembrança como hoje. E eu me sinto muito gratificado em me lembrar disso aí, porque eu sei que fiz aquilo por amor, não foi por vaidade, e lutar em ver. Eu me lembro de uma palestra sua lá no Polivalente. Eu era vereador. Eu tenho lembrança. E eu falei realmente sobre isso, sobre a nossa luta. Mas nós arriscamos nossa vida. A energia aqui de Cacimbas. Energia de Cacimba, foi eu, Elizabeth Redatil, que colocamos, lutamos. Aquele ali em São Vicente, aquela parte de cima toda, que aquela ali pertencia à prefeitura, nós lutamos e conseguimos As casas. o chão para a pessoa construir a casa. A minha vida como vereador, eu me sinto muito gratificado. A coragem que Deus me deu, porque tudo isso é a coragem que Deus deu. Não sou eu, foi ele quem disse, segue em frente e defenda os mais necessitados. Quantos mandatos foram? Só foi um mandato. Só um mandato. Só. Mas me sinto muito bem quando a pessoa se topa e diz, você foi um vereador, você cumpriu com sua obrigação. Quando chegou aqui em São Miguel, o senhor foi presidente da associação do Fundec? A placa é porque botaram no lixo, mas o fundador foi no prefeito Luiz Chaves. Sim. E o presidente da associação era Pedro Nunes. O senhor já morava aqui? Não. Nós não morávamos aqui ainda não. Eu sempre fui apaixonada por rádio. Sim. AM, né? Aquela que dá notícias, que tem músicas. E então eu vi uma propagandazinha bem rapidinha falando de um projeto do governo federal para doação de leite aos mais carentes. E que uma pessoa da comunidade fizesse um registro, um cadastro. E eu anotei o número de telefone e telefonei. E eu não sei como foi, a gente foi se envolvendo e fizemos esse cadastro. E o leite veio, pegamos o nome do povo aqui, as mães, era o nome das mães. Nossa, foi bom demais aquilo ali. Tinha festa, Dia das Mães, era com sorteio de vasilhas de plástico. Ainda tem gente aqui que diz, seu Pedro, eu ainda tenho aquela bacia que, olha, há quanto tempo. E vocês moravam em Propriá naquele tempo? Morava em Propriá. O senhor não era o vereador? Não era vereador. Era um trabalho social que vocês faziam aqui? Era. Foi as coisas de Deus, né? Como eu já lhe disse outro dia aqui em casa. A minha vida foi sempre assim, né? Deus vai... quem comanda. Então, com esse trabalho, foi sugerido para se formar a associação. E não era ainda. Então, cadastramos as famílias. A gente morava ainda lá no Coité, né? Naquela passava fim de semana. Casinha de taipa, e não tinha sossego para poder cadastrar essas famílias. E formamos a associação, com registro, com tudo. Ele foi escolhido como presidente. E abriu-se conta e veio o dinheiro para construção, né? Com nota fiscal de madeira, telha. Os pedreiros, no dia de abrir os alicerces. O alicerce, foram as pessoas daqui. A gente se lembra, nós fizemos uma feijoada, nós e o povo, né? Nós não fazemos nada sozinhos. A primeira pessoa que chegou com o enxadeco foi o finado Maninho, o pai de Fátima Barbosa. Né? Homem também de muita fé. E aí seu Tico, seu Cecílio e tanta gente. Logo de manhã cavaram tudo e essa associação. Mulheres, vamos citar as mulheres também, né? Sim. Vamos lá. Vamos lembrar algumas. Um prédio muito bem construído que ninguém conseguiu derrubar ainda ele. Que foi construído por amor e feito por amor. E de qualidade. É uma construção
perfeita, o alicerce. Mas tudo isso eu reconheço que foi coisas guiadas e iluminadas por Deus. Não fui eu, Tipo, e entendeu? um grande benefício para a comunidade, né, seu Em Pedro? benefício da comunidade. Porque Deus deu a coragem. O senhor passou quanto tempo como presidente? Um bocado de ano, acho que uns 6 anos, parece. Eu não estou muito O bem bom é que a lembrado, comunidade se envolveu, né? Sim, tinha uma moça que nós produzimos os folhetozinhos, a mensalidade, né? Porque tinha despesa. Sim. E ela era quem, da boa vontade dela, era quem ia nas casas, recolher o dinheiro e prestava contas ao tesoureiro. Tinha tesoureiro, tinha secretário, tudo organizado como orientação vinda do governo federal, que eu não me lembro quem era o presidente nessa época. As festas que nós dávamos, show, tudo. Aí quando eu entreguei. Sanfoneiro, poxa. Quando eu entreguei o prédio, nós entregamos ali com 80 cadeiras, 40 mesas. Mas, padre, eu quero dizer que tudo isso eu só agradeço a Deus, porque Ele me deu essa coragem. E ela que é o meu braço direito, que nunca deixou de não comparecer, que eu sou analfabeto, né, para ela. Mas ela completava. Sim, a comunidade viveu tempos de luxo, de desfile, de escolha de Nós não assistimos. rainha. Nós não estávamos aqui, não, nesse Sim, negócio. sim, na associação comunitária. Ah, sim, escolhia, era a Era. rainha do milho. Tinha a rainha do arroz. Pronto, e com desfile, com venda de mesas, a cozinha funcionava. Agora eu não me lembro das pessoas que trabalhavam. Era bebidas, graças a Deus, nenhuma briga, nenhum Nunca houve morte. desentendimento, nenhum vexame. Fazíamos o comunicado à polícia, né, que tinha que ser. E a comunidade vibrava, tanto que pontualmente as minhas filhas foram criadas vendo a mamãe, né? Tanto é que hoje elas trazem roupas, elas se engajam também no movimento daqui da paróquia, né? São contribuintes, participam quando estão aqui, têm muito gosto em ajudar aqui as pessoas do povoado. E elas aprenderam essa vida, esse novo estilo de ser cristão, pela forma que elas agem, onde elas moram, no bairro onde elas moram, não é? Contribuem com o GAC, com associações de moradores, participam ativamente, comprando camisa, vendendo. O que precisa, elas ajudam. Elas aprenderam com a gente esse modo de viver. Então, esta boa herança. Sim, deixamos, graças a Deus. Que Deus abençoe E que você. estamos muito felizes com o comportamento dela, por saber que são pessoas honestas. Tudo isso é a misericórdia de Deus, porque a gente vê o desmantelo das famílias e os nossos filhos nos amam. Né? Respeita e gosta da verdade. Muito bem, seu Pedro. Que Deus abençoe vocês. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Que continue dando bastante coragem É a verdade. minha santa esposa e ao padre Isaías. Eita, amém a nós todos. E o jubileu, né, continue irradiando graças até Está hoje. na né? mão de Deus. Sim. É, Está né? na mão de Deus. Fique com Deus, viu? Obrigada.